Antes de mais nada, quero dizer o seguinte: toda mulher que lê estas palavras tem um potencial infinito. O problema é que as múltiplas exigências da vida, cuidar dos filhos, se destacar no trabalho, apoiar amigos e familiares, podem nos fazer esquecer aquela centelha que arde em nosso interior. Às vezes, duvidamos do nosso poder de aprender algo novo por conta própria ou até nos perguntamos se temos o direito de reservar um tempo só para nós. A resposta é um sonoro sim. Não apenas temos esse direito, mas o mundo precisa que compartilhemos nossos talentos. Quando as mulheres aprendem, as comunidades se fortalecem, as famílias prosperam e gerações inteiras se beneficiam. O aprendizado autônomo começa com a curiosidade. Pense na curiosidade como uma bússola pessoal, apontando na direção de habilidades, ideias e áreas que realmente a entusiasmam. Muitas vezes, as mulheres colocam a curiosidade em segundo plano e se concentram em ser responsáveis e em realizar tarefas ao mesmo tempo com uma habilidade invejável. Isso é admirável, mas com o tempo, ignorar sua curiosidade pode apagar o brilho da sua capacidade de se encantar. É hora de mudar esse quadro. Quando você permite que a curiosidade a guie, seja lendo sobre astrofísica, participando de uma aula de cerâmica ou aprendendo acordes no violão, você descobre partes de si mesma que nem sabia que existiam. Esse processo pode ser como uma história de aventura em que você é tanto a protagonista quanto a autora, escolhendo o próximo capítulo empolgante. Pense na história de Marie Curie, que mergulhou na pesquisa científica em uma época em que tudo conspirava contra ela. Ela não tinha metade dos recursos ou do respeito que possivelmente temos hoje, mas sua sede de conhecimento a manteve firme. Fez perguntas que ninguém mais ousava fazer, realizou experimentos ousados e deixou um legado profundo que transformou o mundo. Talvez você não esteja isolando elementos radioativos na sua sala de estar, se estiver, por favor, com cuidado e avental de laboratório. Mas pode canalizar o mesmo nível de curiosidade em suas próprias atividades. Sempre que a dúvida bater, experimente dizer a si mesma: estou apenas investigando, sem pressão, apenas descobertas. Desse modo, o caminho deixa de ser sobre perfeição e passa a ser sobre exploração. É claro que depois de despertar a curiosidade, chega o momento de identificar o que acende sua paixão. Muitas de nós fomos ensinadas a conter nosso entusiasmo ou nosso brilho, com medo de parecermos orgulhosas ou distantes. Mas pense desta forma: o mundo precisa de mais pessoas vivendo aquilo que as apaixona. Se você adora escrever, pode criar um espaço virtual de escrita sobre temas que a emocionem. Pode ser viagens, culinária, desenvolvimento pessoal ou saúde feminina. Se se sente atraída pela programação de computadores, inscreva-se em um curso pela internet, por mais básico que seja, e comece a testar linhas de código. Pequenas faíscas podem virar grandes chamas de conhecimento se você as alimentar com constância. A paixão é um combustível sustentável, que a mantém firme mesmo diante de dificuldades. Aprender algo novo costuma envolver contratempos, desvios e, vez ou outra, uma vontade de largar tudo. Mas um coração apaixonado não desiste com facilidade. Por isso, é fundamental dividir objetivos grandiosos em etapas menores, mais fáceis de administrar. Se você ficar olhando para o topo do Monte Everest desde a base, ele parece inatingível. Mas quem o escala chega ao cume passo a passo, celebrando cada ponto de parada. De modo semelhante, você pode estabelecer, por exemplo, dedicar apenas 15 minutos por dia para desenvolver sua nova habilidade. Apenas 15 minutos. Se quer aprender francês, use esse tempo para praticar vocabulário ou gramática. Se deseja desenhar, faça um pequeno esboço enquanto toma seu café matinal. Você ficará surpresa ao ver como esses pequenos esforços se acumulam ao longo do tempo. Além disso, cumprir metas menores gera uma agradável sensação de conquista. É como receber uma medalha sempre que você se dedica ao próprio progresso. Vamos falar sobre mentalidade. A renomada psicóloga Carol Dweck apresentou o conceito de mentalidade de crescimento. A crença de que talentos e inteligência podem ser desenvolvidos em vez de serem imutáveis. Para as mulheres, que às vezes são desencorajadas a seguir determinados caminhos ou acostumadas a aceitar papéis fixos,
Adotar essa mentalidade faz toda a diferença. Erros e contratempos podem se transformar de sinal de inadequação em oportunidade de expandir seus limites. Oprah Winfrey, por exemplo, enfrentou obstáculos no início da carreira, críticas severas, dificuldades profissionais e questões pessoais. Mesmo assim, ela persistiu, enxergando nesses desafios não um beco sem saída, mas um aprendizado que lhe permitiu dar passos cada vez maiores. Eis outro ponto essencial. Só porque chamamos de aprendizado autônomo, não significa que você precise seguir sozinha. Seu empenho pessoal é decisivo, mas uma rede de apoio pode ser sua aliada secreta nos momentos de dúvida ou desmotivação. Pode ser um parente que vive dizendo, "Eu acredito em você", ou uma mentora que já passou por esse caminho e pode oferecer conselhos experientes, ou até um grupo virtual de mulheres que compartilham as mesmas motivações. Imagine um círculo de amigas vibrando sempre que você conta que finalizou um capítulo do seu curso pela internet ou que resolveu aquele problema difícil de matemática. Ter pessoas que a apoiam ou até cobrem mais envolvimento pode ser o que separa o desânimo da persistência. Além disso, compartilhar suas experiências de estudo cria um sentimento de união. Você não só aprende uma habilidade, mas também fortalece relacionamentos e se entrelaça em uma rede maior de mulheres com sede de crescimento. Independentemente de como você siga adiante, não menospreze a alegria de comemorar até mesmo as menores conquistas. Nossa cultura sugere, muitas vezes, que só devemos celebrar grandes realizações. Conseguir aquele emprego dos sonhos ou concluir um curso de pós-graduação. Mas, e quanto a terminar seu primeiro guia prático na internet ou dominar alguns acordes no violão? Também são passos dignos de um pequeno aplauso. Algumas mulheres mantêm um diário ou um frasco de conquistas, anotando cada vitória, por menor que seja. Quando se sente parada, basta pegar um bilhete onde está escrito algo como "Hoje finalizei a primeira etapa do meu curso de programação", para lembrar que, há apenas uma semana, você nem sabia por onde começar. Cada vitória é um tijolo na base de sua crescente confiança. Para manter essa jornada, é preciso cuidar do próprio bem-estar. É muito difícil absorver novas informações ou manter a motivação quando você está esgotada. Isso significa valorizar o descanso, reservar momentos de pausa e demonstrar gentileza com o próprio corpo. Se puder encaixar uma breve caminhada, uma dança rápida ou alguns minutos de meditação, perceberá que a mente fica mais leve e a resistência aumenta. Pense em si mesma como um carro de corrida. Você precisa de paradas regulares para reabastecer ou acabará ficando sem combustível no meio do percurso. Existe a falsa ideia de que as pessoas mais bem-sucedidas nunca param de trabalhar, mas, na verdade, elas geralmente sabem exatamente quando é hora de recuperar as energias. Dedicar-se em excesso, sem pausas, é caminho certo para a confusão e o desânimo. Portanto, tire aquela soneca, aproveite um banho relaxante ou dê boas risadas com um vídeo de gatos, se isso ajudar a limpar sua mente. Você voltará aos estudos ou práticas revigorada e pronta para avançar. Também ajuda muito lembrar de mulheres fortes e capazes que abriram caminho antes de nós. Não hesite em buscar coragem nos exemplos de pessoas como Ruth Bader Ginsburg, que lutou incansavelmente pela igualdade em um ambiente dominado por homens, ou J.K. Rowling, que transformou circunstâncias difíceis em um império literário, mostrando-se presente diariamente para escrever. Se elas conseguiram superar obstáculos, cada uma de nós certamente pode aproveitar ao máximo a inspiração vinda de suas histórias. A coragem, a resiliência e a criatividade dessas mulheres pioneiras nos lembram de que nossos maiores empecilhos podem se tornar degraus na trilha rumo a algo extraordinário. Por fim, dê a si mesma permissão para sonhar alto e sonhar sempre. Ao mesmo tempo, seja paciente consigo mesma. O verdadeiro crescimento raramente acontece do dia para a noite. É um processo gradual, marcado por testar seus limites, cometer erros e acumular sabedoria por meio da experiência. Se em algum momento você duvidar de si, lembre-se de que está desbravando o próprio caminho, como uma exploradora experiente mapeando terras desconhecidas. E exploradoras nem sempre têm mapas perfeitos. Às vezes elas dependem de intuição,
tentativa e erro, e sim de um bom senso de humor quando as coisas saem do controle. Se tropeçar, ria um pouco, sacuda a poeira dos joelhos e siga em frente. Toda mulher que inicia uma jornada de aprendizado autônomo deve saber que possui uma combinação notável de curiosidade, talento e espírito inquebrável. Dificuldades virão, mas também virão as descobertas. Cada obstáculo superado se torna uma prova de sua determinação e capacidade. Com o tempo, esse progresso constante se transforma em uma crença inabalável em si mesma, algo que irradia e inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Há algo mágico no fato de as mulheres ampliarem seu conhecimento. Nunca é apenas uma vitória pessoal. Seus efeitos reverberam, tocando famílias, comunidades e além. Portanto, aqui vai um brinde a você e ao seu potencial ilimitado. Um brinde às madrugadas de estudo, às curvas sinuosas do aprendizado, aos saltos corajosos de fé e às conquistas doces, grandes ou pequenas. Um brinde ao descanso quando for necessário e às novas explorações quando você estiver pronta. Mantenha-se curiosa, mantenha-se apaixonada e nunca esqueça que você é digna do tempo e do esforço necessários para aprender, crescer e florescer. Lembre-se, cada desvio adiciona profundidade à sua história. Muitas vezes, as melhores cenas do livro são aquelas em que a heroína enfrenta um dragão ou dois antes de encontrar seu tesouro. Permita-se ser essa heroína. Reconheça que você não está apenas acrescentando algumas habilidades ao seu currículo. Está escrevendo o próximo capítulo empolgante da sua vida. Continue investigando, continue avançando e continue acreditando no brilho que é unicamente seu. Um erro não passa de uma reviravolta na história, não o encerramento dela. Então, pegue sua caneta, escreva para si mesma a melhor aventura possível e confie que tem tudo o que precisa para transformá-la em uma obra-prima.